Oi, gente! Por que não sabemos o nosso verdadeiro propósito? Eu tava fazendo um devocional e eu tava meditando, né, em algumas coisas, e hoje eu acordei um pouquinho mais tarde e eu tava na minha cozinha fazendo uma devocional e eu tava até falando com a minha filha. Na verdade, o que aconteceu? Gente, esse vídeo vai começar bem aleatório, porque na verdade o Senhor estava ministrando ao meu coração. E tinha muita coisa que o Senhor começou a ministrar no meu coração. Eu falei assim, eu preciso parar e preciso gravar esse vídeo. Então, fique nesse vídeo, porque provavelmente vai ser um vídeo rápido, mas fique nesse vídeo para vocês entenderem por que muitas das vezes nós não sabemos qual é o nosso chamado. Muitas das vezes a gente fala assim, eu sou salva, eu tenho uma vida com Deus, eu creio que Deus me perdoou, eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida, eu sinto algo grande dentro de mim, mas por que eu não saio do lugar? Por que eu não consigo fazer aquilo que eu sei que tem algo? Por que eu tô fazendo algo e sei que eu não estou fazendo a coisa certa? Tem uma passagem que eu vou ler para vocês, que está em 1 Coríntios 11, 10, 23, que vai dizer assim: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa de consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nele existe. Mas eu queria que vocês prestassem atenção só até o 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Eu vou contar o contexto para vocês entenderem por que eu cheguei aqui com esse vídeo. E o título desse vídeo é: Por que não sabemos o nosso verdadeiro propósito? Não é que nós não sabemos. O que nos impede, eu vou ler aqui porque foi o que Deus foi falando comigo, então vocês vão ver eu lendo. Eu tô aqui com meu caderninho e eu vou ler. E o que Deus me falou foi isso. O que nos impede de saber nosso propósito? Mas a Bíblia já nos mostra para todos os nascidos de Cristo que devemos ir mas temos alguns lugares onde Deus quer nos usar. Eu fui escrevendo, porque o Espírito Santo foi falando comigo, eu fui escrevendo. Então é assim, o que nos impede de saber o nosso propósito? Se a Bíblia já... Só que assim, a gente tem um propósito que é universal. Qual é esse propósito universal? O ID. Todos nós fomos chamados para o ID. Todos nós fomos chamados para levar a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo aos perdidos, às pessoas que estão lá no mundo, né? Jesus falou que ele não veio para os curados, para aqueles que são sãos. Ele vem para aqueles que estão doentes, né? Pessoas que precisam de Jesus. Então, Jesus transforma-nos. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o que acontece com a gente? A gente vira um discípulo de Cristo, certo? Certo. Esse vídeo é para pessoas cristãs, entende? Então, assim, Paulo, eu me converti, fui restaurada a minha vida, Deus transformou minha vida era assim, assim, assado. Tem um vídeo aqui no canal contando o meu testemunho de como Deus transformou a minha vida, como Deus tem, assim, transformado a minha vida. E aí, tá, beleza, fui perdoada, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, e agora? O que devo fazer? Minha amiga, o que tá escrito: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar, falar, testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, sabe? Porque quando a gente recebe algo de bom, não tem como a gente reter, entende? Não tem como a gente pegar e falar assim, que legal, foi isso que Deus fez comigo e guardar pra você. Tudo que acontece de bom, hoje tá aí as redes sociais pra gente ver que a gente compartilha tudo nas redes sociais. Se a gente comprou um carro, se a gente comprou uma casa, tudo que é de bom a gente compartilha. A gente não compartilha tristeza, a gente compartilha algo de bom, né? A gente compartilha aquilo que nos faz feliz. E
E Jesus nos faz feliz, então a gente compartilha. Eu mesma, onde chega, eu quero falar de Jesus. Aqui em casa todo mundo fala assim, a Bíblia vai dizer, porque tudo eu falo da Bíblia. Por quê? Porque eu amo a palavra de Deus. Quando eu tive um verdadeiro encontro com Jesus, eu comecei a mergulhar na palavra. Então tudo que às vezes eu vou falar aqui em casa, eu falo, a Bíblia vai dizer assim, 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 assado. Virou até uma piada aqui de mim, assim, que às vezes as crianças falam assim, ai mãe, a Bíblia vai dizer tal coisa, tal coisa. É, filho, porque a Bíblia vai falar assim, assim, assado. Então, esse é o nosso chamado universal. Toda criatura que agora é nova criatura em Jesus tem um chamado de ir e pregar o evangelho. Mas temos temos lugares onde Deus quer nos usar. Temos lugares onde Deus nos quer usar. E aí é onde chega esse vídeo, porque é aí que mora o perigo, né? É aí que mora o perigo, assim, por quê? O que acontece? Você tá em um lugar, né? Você era uma pessoa que fazia tantas coisas erradas e tal. E aí você, né, é nova criatura e você tá trabalhando no lugar e tal. Mas você tem coisas que você fazia antes, que você tinha habilidades. E é aí que mora o perigo, porque você tem que tomar cuidado com essas habilidades. Você vai falar assim, eu tenho habilidade nisso, então Deus quer me usar nisso. Vamos supor, gente, vamos supor aqui, pra vocês entenderem por que eu cheguei nesse vídeo. Quando eu me converti, quando eu voltei para Jesus, na verdade, voltar, né? Eu nunca tinha conhecido Jesus. Eu nasci no berço evangélico, nasci no berço cristão, mas eu não tive um verdadeiro encontro com Deus, né? Eu fiquei na igreja até meus 15 anos, mas a minha família era totalmente destruída. A gente não tinha, a gente só era aquele crente de colocar a Bíblia no braço no domingo, e ir pra igreja e abrir a Bíblia só no domingo e pronto, acabou. No meio da semana, a vida continua. A gente não tinha tempo com Deus, nós não fomos ensinados a ter devocionais, a gente não foi ensinado a ter tempo com a palavra, a gente não teve esse ensinamento. Como hoje, eu creio que nós temos muito mais acesso. Hoje a gente tem as redes sociais falando, tenha tempo com Deus. Tem esses canais aqui no YouTube que falam, a gente tenha tempo com Deus. Hoje a gente tem mais isso, a gente vê mais isso. Não faz quem não quer. Mas na minha época não tinha. Então, o que acontece? A gente não tinha esse tempo com o Senhor. E aí eu me afastei, eu fui fazendo coisas erradas, então eu me casei, e aí eu tive uma vida totalmente promíscua, e foi assim uma vida destruída. Eu vivi quase 15 anos assim, vivendo essa vida nesse estado. Quando Cristo me chamou, quando o Espírito Santo me chamou, eu não estava dentro da igreja, eu estava no mundo. Como assim, Paula? Você estava no mundo fazendo as coisas erradas e o Espírito Santo te chamou? Sim. Quando Ele quer fazer a boa obra na sua vida, não importa onde você esteja, Ele vai até o inferno para te buscar. Ele te chama. Eu falo isso de experiência própria, não sei quem vai concordar aqui comigo, mas eu estava mergulhada no pecado e o Senhor me chamou. E eu lembro muito bem como Deus me chamou. Eu estava totalmente destruída, emocionalmente, financeiramente, meu casamento destruído, minha família destruída. Eu estava assim destruída, mas com uma aparência enganosa. Porque quem olhava pra mim pensava, uau, ela tá bem. Eu lembro que na época eu raspei a cabeça pra falar, eu tô com a autoestima elevada. Eu tô tão com a autoestima elevada que eu não tenho importância se eu ficar sem cabelo. Mas não era, eu tava querendo esconder o buraco que estava dentro de mim. E aí, o Senhor me chamou e falou assim, sai do teu trabalho e volta pra tua casa. Eu falei, Deus, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso e não vou fazer isso, porque aí eu fui toda rebeldia com o Espírito Santo, né? E aí, eu lembro que, né, resumindo toda a história, eu fui pra casa e foi ali que Deus começou a trabalhar em mim. Foi aí que essa Bíblia, que era novinha, eu comecei a esfoliar essa palavra e ela começou a entrar dentro de mim e a transformar a minha vida. E aí eu comecei a mergulhar na palavra e tal. E o Senhor falou assim, da onde é a tua maior dor? Eu vou fazer que você cure outras pessoas. Você vai curar outras mulheres. Eu lembro que eu tinha feito um voto com Deus. Eu falei assim, Deus, se o Senhor me tirar dessa depressão, eu vou ajudar muitas outras pessoas. E aí a gente começa a ir por caminhos que a gente pensa que são bons. Então,
o Espírito Santo começou a trabalhar em mim em várias áreas da minha vida. Deus começou a mexer no meu casamento, Deus começou a mexer na minha vida financeira, Deus começou a mexer no meu jeito como eu lidava na minha casa, Deus começou a me ajudar, me ensinar a lidar com os meus filhos, Deus começou a ministrar na minha vida por completo, sabe? Coisas que às vezes eu tava lá lavando a louça e o Espírito Santo falava assim comigo assim, sabe aquela roupa, tal, aí eu, tira ela do guarda-roupa. Aí eu, Deus, mas eu tô com pouca roupa, tira ela do guarda-roupa. Às vezes Deus falava coisas que estavam escondidas, sabe? Que era uma legalidade, era uma porta no mundo espiritual para entrar dentro da minha casa. E às vezes as pessoas falavam assim, vai lá naquela caixinha de joias. Aí eu ia lá, tinha um objeto que estava atraindo maldição para dentro da minha casa. Sabe? Coisas assim que Deus foi fazendo na minha vida. Então assim, eu fui mergulhando mesmo no Espírito Santo, eu fui mergulhando na palavra, eu fui deixando o Espírito Santo me conduzir em todas as áreas. A minha vida tinha que estar em todas as áreas organizadas e alinhadas com o céu. Não era só uma área, sabe? Não era, só o meu casamento, só minha vida financeira, só minha família. Não, era em várias áreas. Então, o que eu pensei? Uau! E assim, eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa assim que eu amo aprender. Eu amo aprender de tudo. Você sabe fazer um pão? Eu vou fazer o melhor pão. Você sabe fazer bolo? Eu vou procurar fazer o melhor bolo. Você sabe fazer tal coisa? Eu vou me propor fazer o melhor. Eu vou fazer o melhor. Porque a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que Jesus fala assim, se falarem pra você assim, ande 1 milha, ande 2, ande 3. Então eu comecei a colocar isso em prática, até antes de ler esse versículo eu já fazia isso. Então eu fui colocando as coisas em prática mesmo. Eu não li a Bíblia só por ler a Bíblia, eu colocava o que estava na Bíblia em prática. Então, quando eu fui fazendo as coisas, eu fui criando habilidades em tudo. Então, eu fiz um curso de personal organizer para cuidar bem da minha casa, sabe? Para cuidar bem do meu lar. Eu comecei a ler livros de casais para que eu e meu marido recuperassem o nosso casamento, para que eu fosse uma boa esposa, como a Bíblia me ensina que eu tenho que ser, uma esposa que honra, uma esposa que sabe, que ama teu marido. Eu comecei a ler livros falando sobre como criar os filhos, e tudo isso na Bíblia, tudo isso em livros, em podcasts. Eu amo assistir podcasts, então eu fui fazendo tudo isso. E gente, eu vou falar uma coisa diante de Deus aqui, cuidado com muitas informações, porque essas informações podem atrapalhar também aquilo que é o teu chamado, porque aí você começa a ir para um lugar onde a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sou boa demais em tudo. Eu tô falando isso de mim. Você começa... a gente tem que buscar sabedoria em tudo. Principalmente nós mulheres, que nós já temos isso na nossa essência. O que me levou a destruir o meu casamento foi... E aí, gente, eu comecei a ir, principalmente nós mulheres, nós temos, cara... Tudo a gente sabe fazer, sabe? Tudo a gente sabe fazer, tudo a gente dá conta. E é onde Deus tem nos trazido, principalmente nós mulheres, para esse lugar do lar de novo. Por quê? Porque nós mulheres fomos tão oprimidas no passado, e tá tudo bem, né? Vamos lá, né? As pessoas, o feminismo, né? Falar, a mulher foi muito oprimida e tal. Tá, teve uma época aí que era demais mesmo. E aí lutaram pelos direitos das mulheres, e hoje nós usufruímos de tantos direitos. O direito de falar, às vezes, numa plataforma dessa. O direito de você ter voz em determinados lugares. Isso tudo é legal. Só que isso foi pro extremo demais. Começou a tirar a mulher do seu verdadeiro sentido, do seu verdadeiro propósito, que é a sua casa, os seus filhos, o seu casamento, aquele lugar onde é só a mulher que tem o cuidado de cuidar da sua casa, do seu lar. E eu não tô falando aqui, gente, que a mulher não pode trabalhar fora, que a mulher tem que ficar só dentro de casa, lavando, passando e cozinhando. Eu não tô falando isso. Não é o cerne desse vídeo. Mas é levar você à consciência da onde é o seu verdadeiro lugar.
Você dá conta de trabalhar fora e cuidar bem dos seus filhos? Você dá conta de trabalhar fora e cuidar do seu casamento, zelar pelo seu casamento, nutrir esse casamento para que não haja uma traição ou que não haja algo que faça lá na frente vocês terem que se separar e aí os seus filhos vai para um canto, vai para o outro? Você está nutrindo isso? A sua casa, ela está organizada, ela está arrumada, ela está aconchegante para receber os amigos do seu marido, ou os amigos dos seus filhos. Quando os amigos dos seus filhos chegam na sua casa, é uma casa aconchegante, é uma casa convidativa para que os seus filhos se sintam à vontade de fazer um trabalho escolar, né? O seu filho pode falar assim: mãe, vai vir um amiguinho aqui na minha casa fazer um trabalho de escola e você tem um bolo para fazer, ou você pode, sabe, você fazer trazer memórias para essa criança, sabe? Você dá conta? Você dá conta, tudo bem, vai lá. Só que a gente tá trazendo um peso para cima de nós e aí a gente acaba indo para lugares onde a gente não deveria. Mas aí o que eu ia falar, que é onde mora o perigo, é quando você tem informações demais e aí você acha que qualquer lugar é o seu chamado. Não. Eu vou te contar algo. Essa semana eu criei um canal para um vlog, para falar para mostrar a minha rotina, como que eu limpo a minha casa, como eu organizo a minha casa. E eu falei, vou fazer esse vlog. Pedi pro meu marido fazer um canal novo pra mim, pra não misturar com esse daqui. E aí eu fui lá e postei. Pra mim, é fácil, sabe por quê? Porque eu aprendi a cuidar da minha casa, eu aprendi a como organizar, eu aprendi... Pra mim não tem problema nenhum, porque às vezes eu posso falar no vídeo, às vezes não, e pra mim tá muito fácil. Pra mim tá confortável. É errado? Claro que não. Não é errado eu mostrar a minha casa. Não é errado eu mostrar, compartilhar com vocês o meu dia a dia. Não é errado também passar os meus conhecimentos de organização. Não é errado eu compartilhar com vocês como que eu organizo a minha casa ou como não. Não é errado. A pergunta é, você está na onde Deus quer que você esteja? Como lemos em 1 Coríntios, né? Que eu vou voltar aqui. 1 Coríntios vai dizer que vai falar, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava vendo muito conteúdo de pessoas que estavam compartilhando, e até pessoas cristãs, compartilhando a sua casa, compartilhando os seus afazeres e levando uma palavra de Deus para essas mulheres, encorajando elas de limparem suas casas, de organizarem suas casas. Deus chamou elas para isso. Algumas Deus chamou, mas também tem algumas que Deus não chamou para isso. E está crescendo, é permitido. Mas será que está edificando alguém? Às vezes você mostrar a sua casa, mostrar o seu dia a dia, não está edificando, mas também não está fazendo nada. Mas que a gente não busque o nosso próprio bem. Eu estava buscando o meu próprio bem e não dos outros. E eu coloquei o primeiro vídeo, ficou lindo. Meu marido é editor, meu marido mexe com isso. Para quem, né, quer mexer com edição de vídeo, vou deixar aqui o contato dele aqui. Meu marido mexe com isso e olha que talento, né? E a gente nem sabe se esse é o chamado dele, se é o dom dele, eu não sei. Mas para quem tem vergonha de falar, para quem tem vergonha de se expressar, ele arrasa em edição de vídeos. Ele tá assim, graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas com ele, tá destravando ele nas redes sociais, não de falar. Às vezes ele faz umas gracinhas no Instagram dele, eu vou deixar aqui depois o Instagram deles aqui, que ele tem até mais seguidores do que eu lá no Instagram. Vocês estão vendo que às vezes a gente pensa assim, ai, mas eu não tenho habilidade para falar. Gente, eu vou falar isso, que eu tenho uma habilidade para falar. A única coisa que às vezes eu fico assim é numa câmera, sabe? Mas agora eu tenho entendido que Deus é aqui que Ele quer que eu esteja, cara. Só que aí, sabe o que acontece? Que estava escrito aqui, né? Porque nós estamos muitas vezes no lugar certo, mas fazendo o oposto do que Deus nos chamou.
Eu estou na plataforma certa. É aqui no YouTube que Deus quer me usar. Mas eu estava fazendo a coisa, indo para o lugar, fazendo a coisa que Deus não me chamou. É lícito, me convém, mas nem tudo edifica. E para qual bem que você está? Você está procurando o bem de outros ou é para o seu próprio bem? Tá edificando? O segundo vídeo que vai pro ar agora, eu não falei nada, eu só mostrei. É pro bem de quem? Para mostrar a sua casa? É para mostrar a sua rotina? Então talvez você esteja nesse lugar agora. Paula, eu não sei. Eu não sei qual é o meu chamado. E às vezes você está no lugar certo, mas fazendo o que Deus não te chamou. Talvez você está, vamos supor, né, no meu caso, eu estou na plataforma certa. É aqui no YouTube que Deus quer me usar. Nem lá no Instagram é. Porque aquela plataforma me rouba. Não é nem lá no Instagram, é aqui no YouTube. É aqui no YouTube que Deus tem coisas para fazer na minha vida. Mas sabe o que eu estava fazendo? Indo em lugares ao contrário do que Deus estava querendo fazer. Quando eu coloquei o primeiro vídeo, ficou lindo. Ficou legal, meu marido fez edição, quase ficou o dia inteiro fazendo edição do vídeo, porque eu fui gravando vídeos picados, que eu fui fazer um vídeo de organização, e ficou um vídeo incrível. Compartilhei e tal, as pessoas elogiaram e tal. Só que eu senti algo dentro de mim falando assim, legal, eu já tenho os aplausos das pessoas, mas o que eu realmente te chamei? E aí eu comecei a sentir algo de estranho, eu falei, por que eu sinto que eu não estou fazendo aquilo que realmente Deus me chamou? E lá no fundo, você sabe o que Deus te chamou para fazer. Eu não estava preparada para gravar esse vídeo, mas eu vou ler para vocês o que Deus começou a ministrar. E aí eu falei, cara, eu preciso gravar, porque estamos muitas das vezes no lugar certo, mas fazendo o oposto do que Deus me chamou. Por exemplo, Deus tem um plano nessa estação para mim gravar vídeos no YouTube, certo. Aí é o grande dilema. Deus muitas das vezes não te revela o processo todo. Deus, ele não vai te revelar o processo. Ele vai falar para você o que ele te chamou, mas o processo ele não vai te revelar. E muitas das vezes ele vai falar assim, eu te chamei para aquela plataforma para você gravar vídeos, levar a minha palavra e tal. Na verdade, às vezes nem vai falar assim tão claro. Ele vai falar sutilmente. E aí, as circunstâncias da vida, o medo, a procrastinação, a insegurança, às vezes até a acusação, ai, eu não mereço, ai, eu não posso, ai, isso aqui. Realmente, Deus ele não vai fazer algo naquilo que você tem habilidade. Ele vai fazer algo para, sim, que você tem habilidade que às vezes você nem sabe que tem. Aonde que o diabo mais me ataca? Você fala demais. E sabe quem o diabo às vezes usava para falar isso pra mim? As pessoas que eu mais amava. As pessoas que eu mais amo, que me amava, que me ama, que fala assim, ai, você fala demais. Ai, mas não precisa falar tudo isso. Ai, mas essa palavra dura demais. Ai, mas é isso. E às vezes eu ficava, Deus, mas está escrito na Bíblia. Deus, mas isso. Lógico que com o tempo, gente, a gente vai refinando as nossas palavras. A gente vai, pedindo pro Espírito Santo, me dê a palavra certa, o tom certo, a doçura certa para falar aquilo que o Senhor tem falado. Se você for ler as cartas de Paulo, misericórdia. Você leva uns tapas um a cada 10 minutos. Se você for ler também os evangelhos de Jesus Cristo, ele também não foi educado. E aí uma pessoa colérica como eu, sanguínea como eu, vai ler e você fala, ah, tá vendo? Depois é assim assado. Mas é lógico que a gente vai pedindo pro Espírito Santo nos moldar, e tal. Você não nasce pronto. Ah, esse é o meu chamado e eu estou pronta. Não, a gente não fica pronto. E Deus, ele não revela o processo de como vai ser. E muitas das vezes, e assim, ele te fala a promessa, mas o processo não. E nesse processo que nós temos que tomar cuidado. Você está no lugar certo, mas fazendo o que Deus não te chamou. Aí vem a outra parte do seu ministério. Aí que vem a outra parte do seu ministério. Beleza, descobri aonde que é o meu chamado,
descobri, tá bom, Senhor, não é ali, né? Não, é tipo assim, você dá conta de fazer vlog, mostrando a sua rotina na sua casa, você dá conta de cuidar do seu casamento, cuidar dos seus filhos, cuidar de tudo que tem que cuidar, estudar, mergulhar na minha palavra, porque você não vai falar as coisas aqui por osmose. Você não vai pegar, ligar a câmera e falar assim, ai gente, então vim gravar um vídeo hoje falando sobre o Espírito Santo. Não, você tem que saber quem é o Espírito Santo. Você tem que mergulhar na minha palavra, eu tenho segredos para te revelar. Jeremias 33:3 vai dizer assim, clame a mim e eu te responderei, eu revelarei coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece, A Bíblia, eu sempre falo isso, que a Bíblia, ela é um enigma. Você vai ali, sabe, tirando um quebra-cabeça ali, você vai juntando umas coisas que você vai falando, uau, mas você tem que buscar. Então eu não posso chegar aqui, ligar a câmera e falar, gente, vou falar um vídeo sobre isso. Não, eu tenho que ter tempo com a palavra, eu tenho que ter tempo. E talvez não, todas nós mulheres, ou pessoas, homens e mulheres, nós temos que ter um tempo com a palavra, nós temos que passar tempo, nós precisamos organizar o nosso tempo, a nossa agenda. Como é que tá a sua agenda? A sua agenda tá uma loucura e não tá dando nem pra você cumprir o teu propósito? Como é que está a sua agenda? Ai, mas eu trabalho demais. Então reveja o seu trabalho, se você está trabalhando em excesso e não está tendo tempo para falar com Deus. Então é isso, sabe? E aí, continuando, né? Deus ele não quer só usar você para cumprir o seu propósito, que aí eu estava até falando aqui, né, sobre a revelação do seu ministério. Deus, ele não quer só usar você para cumprir o propósito dele aqui na terra. Ele não quer só fazer isso. Ele vai trabalhar em você também. Olha que incrível! Tipo assim, descobri meu propósito. Então, gente, meu propósito é levar a palavra do Senhor para vocês, certo? Certo. Mas enquanto ele vai fazendo isso, ele também vai trabalhando em mim. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Espírito Santo está continuando ministrando ao meu coração. Só dá o passo, filha. Só dá o passo que eu te dou o chão. Então, talvez você está também com essa mesma pergunta que eu. Como que eu faço para cumprir o meu propósito? Como que eu faço para saber aonde eu estou nesse lugar? Entende? Então, você tem que dar um passo. Qual é o passo? Qual é o pouco que você tem? Às vezes eu me comparo, porque às vezes, muitas das vezes o Senhor falou, e às vezes o Espírito Santo fala assim, filha, vai lá nas suas anotações, as outras anotações. E aí eu vou lá e olho as outras anotações, porque tudo que o Senhor fala comigo eu escrevo. Que nem isso aqui, ó, eu escrevo, eu tenho um caderno devocional e eu vou escrevendo. E eu vou escrevendo aquilo que Deus vai falando comigo e eu fico, uau. Tem hora que meus dedos até dói. Porque ele vai falando com a gente. E aí, esses dias o Espírito Santo falou assim, volta nos seus cadernos, o que eu falei pra você? Eu já falei pra você o que é pra você fazer. E aí, às vezes eu fico assim, mas não dá, Senhor, eu não tenho estrutura, eu não vou falar, eu não tenho habilidades pra falar, tem outras pessoas que têm habilidades, eu não tenho. Ele não quer saber das suas habilidades, porque ele não vai usar o que você tem, ele vai usar o que você não tem. Entende? Ele não vai usar, eu sei muito da Bíblia, então, não, é lógico, você tem que estudar, você tem que fazer um esforço para fazer isso, nada vem por osmose. Eu não vou falar algo aqui que eu não estou fazendo. O que eu estou compartilhando com você é o que Deus falou comigo agora. E o seu propósito sempre tem que estar linkado na palavra de Deus. O diabo, ele não quer que a gente leve a palavra de Deus. Ele vai impedir e ele vai te distrair. Foi isso que o inimigo estava tentando fazer comigo, me distrair. No lícito. Tem algum problema eu fazer um vlog na minha casa? Claro que não. Não tem problema. Mas toma cuidado, porque às vezes você vai estar no lugar certo, mas fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer. Você não vai estar fazendo nada de errado, nada denigrindo ninguém, mas você vai estar fazendo algo que Deus falou assim, eu não te chamei aí. É aqui, mas não é aí. Entende? Não é onde você está indo. Porque você vai, se você continuar, você vai sair fora daquilo que eu te chamei. E muitas das vezes nós somos covardes. Eu falo isso de mim. Eu não posso. Não dá.
Ai, isso, aquilo. Ai, mas tem outras pessoas melhores capacitadas que eu. Às vezes eu assisto muitos vídeos e é isso que também mora o perigo, porque você assiste tantos vídeos, você assiste tantos podcasts, você assiste tantas outras pessoas que estão fazendo aquilo que Deus também tem te chamado também para esse exército de pessoas, né, que estão fazendo. Não é só você que tá fazendo, mas Deus quer usar você também para esse grande exército. E aí você fala, lá, tá vendo? Deus já tá fazendo, já tem outra pessoa fazendo, não tem problema eu fazer. Não, eu quero usar a sua essência. Eu quero usar você, eu quero usar a sua fala para falar. Eu quero usar você para fazer isso também. Sabe? Não é que você é a Barbie Girl e você vai fazer só tem você. Não! Sabe? Deus, ele quer te usar também. E aí, às vezes, você assiste uma coisa parecida com o que você vai fazer, aí você fala assim, ai, não, tá vendo? Já tem outra pessoa. Olha lá, ela fala bem. Nossa, mas você viu quantos seguidores ela tem? Ah, não, Deus, eu não vou fazer isso, porque... Não, deixa eu aqui no meu cantinho, no meu secreto, né? Tá ótimo. Não, você tem que derramar aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Então... E aí, ele vai trabalhar em você também. Olha que incrível. Deus, ele é o Deus da paz, né? Aí vem a pergunta de R$1 milhão que eu escrevi aqui. Como sei que estou cumprindo o meu chamado? Por experiência própria, tem coisas e passos que você vai ter que dar. Foi isso que eu escrevi aqui. Eu tive que dar esse passo de gravar vídeos, um vlog, eu tive que dar esse passo. Eu tive que dar esse passo agora, aqui, nesse exato momento, de gravar esse vídeo e compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado. Você vai ter que dar passos. Deus vai permitir que você vá para esses lugares, para você entender que às vezes vai ter algo dentro de você que vai falar, não é isso ainda. E aí, Deus foi permitindo eu experimentar essas coisas para me entender, não é isso. Porque quando eu gravo esse tipo de conteúdo aqui, por mais difícil que seja de eu vir aqui e gravar, por mais que eu não me sinta capaz, por mais que eu não me sinta nesse patamar, sei lá, por mais que eu não me sinta aqui, ai meu Deus, eu vou ter que falar para as pessoas assim, sensado, por mais que eu não me sinta capacitada, quando eu termino de gravar eu falo, uau, eu acho que eu cumpri eu tenho certeza, eu cumpri o meu propósito. É isso, sabe? É uma coisa simples, não tem que ficar colocando câmera e ajustando câmera e fazendo isso, não. Eu cumpri meu propósito, uau, beleza, vai lá, solta o vídeo. E Senhor, seja feita tua vontade, e é isso aí, entende? Quando você não está fazendo o seu propósito, você fala assim, por que eu ainda tô com esse vazio? E foi isso que começou a acontecer comigo. Eu comecei a não gravar vídeo, falei assim, cara, eu não vou gravar vídeo, eu não vou fazer isso e tal. E eu fazendo minhas coisas, cuidando do meu casamento, cuidando dos meus filhos, cuidando de tudo, fazendo com excelência e tal. Tinha algo dentro de mim que eu falava, por que, Deus? O que tá acontecendo? Sabe? Por que eu tô sentindo um vazio dentro de mim? Jesus, o que tá acontecendo? Por quê? Porque você não tá fazendo aquilo que Ele te chamou. Ele não quer saber se você sabe, Ele não quer saber. Ele quer só o seu sim, Ele quer sua obediência. E no caminho Ele vai te moldando. Ele não vai entregar nada pronto. Ele não vai falar assim, olha, você vai fazer uma faculdade de teologia, você vai fazer um pós, você vai para Harvard, eu vou te dar por osmose a Bíblia inteira dentro da sua cabeça, você vai ganhar todos os livros, assim, e pronto, você está pronto e pode ministrar e pode ser mestre. Não! É no caminho que Deus, você vai dando os passos e Ele vai te dando chão. Você vai dando os passos e Ele vai te dando chão. É isso, sabe? Então, como que eu sei se estou cumprindo meu propósito? Por experiência própria. Tem coisas e passos que você vai ter que dar. Eu tive que criar vários vídeos no canal para saber que Deus me chamou para ensinar. Mas isso era meu mas fazer o vlog era meu interesse e não interesse dos outros. Eu lembro que um dia eu estava orando ao Senhor e falei, muito tempo atrás, eu falei, Deus, o que o Senhor quer comigo? E assim, eu tenho muita habilidade, não habilidade, e às vezes a gente até se sente meio constrangido falar isso, mas eu tenho muita habilidade de estar lendo a Bíblia e compreender algumas coisas. E eu leio a Bíblia e fico assim, uau! Aí eu já venho aqui já compartilho com o meu marido, compartilho com as crianças. Eu sempre estou ensinando as crianças.
eu fico com essa parte de ensinar as crianças. Às vezes meu marido tá sentado ali na poltrona e ele fica me escutando, ele fala, por que você não grava isso? Eu falo, não amor, é só pra gente. Não é pra gente, a palavra de Deus ela é pra ser compartilhada. Então se você às vezes tem que ter uma habilidade para compreender as escrituras, se você tem uma habilidade de compreender versículos, sabe? Talvez Deus está te chamando para ensino, para ensinar outras pessoas. Talvez você tenha habilidade de compreender a Bíblia de um jeito de ensinar crianças. Talvez a sua habilidade é ter um canal para ensinar ou fazer desenhos para as crianças. Talvez a sua habilidade de compreender as escrituras de um jeito mais doméstico. Então talvez o seu chamado é fazer vlogs e falar sobre versículos domésticos. Ai, Paulo, mas você é personal organizer, você gosta da casa e tal, mas essa ainda não é a minha essência, sabe? Não é algo assim, gente, todos nós temos, eu vou falar aqui para as mulheres, todas nós temos que ser boas donas de casa, certo? Nós precisamos cuidar bem da nossa casa, gente, a nossa casa é onde o Espírito Santo mora também, ele mora aqui dentro de nós, mas o Senhor Jesus mora nessa casa, a casa tem que estar arrumada, por favor. A gente não deveria estar ensinando isso. A gente deveria estar ensinando outras coisas. Mas vamos lá. Mas por quê? Porque as mulheres têm saído dos seus lugares, né? E tal. Mas não é esse o tema do vídeo. A gente pode falar sobre isso. Qual é o verdadeiro papel da mulher dentro de casa, né? E hoje, o diabo, ele tá nos... Como é que eu posso dizer que é o que vem acontecendo, né, que estava até acontecendo comigo? Nos distraindo. Ele não vai chegar de chifre e rabo e falar assim, olha, você não vai cumprir seu chamado e eu vou te fazer isso. Não! O diabo, ele é esperto, ele vai te distrair com coisas lícitas, ele vai te distrair com coisas nobres, ele vai te distrair com tantos afazeres dentro da igreja. Ele vai te distrair muito fazer para Deus, para que você não tenha tempo de sentar com Deus, de sentar com o Espírito Santo e falar, Espírito Santo, por que eu tô sentindo esse negócio assim? Fazer perguntas, faça perguntas, questione, não fique com as perguntas dentro de você, fale mesmo, fale em voz alta, por que eu tô assim, Deus? Por que eu não tô feliz ainda? Por que parece que não tem nada de errado que eu tô fazendo esse vlog, mas por que eu não tô feliz? Faça essas perguntas, abra a boca pra falar, sabe, dentro do banheiro, no seu momento de devocional, por que eu não tô feliz? Sabe, tem um vídeo que vai sair, eu acho que até já saiu, porque ele deu a notificação aqui, do vlog que eu fiz. E ficou muito incrível, foi uau, que legal, né? Fiquei feliz com meu marido e tal. Mas é lícito. Mas filha, foi isso que eu te chamei? Você sabe que não. Senhor, mas tem tantas outras pessoas capacitadas. Sabe, Moisés ficou reclamando. Moisés falou assim, mas eu sou... A minha fala é dura, a minha fala ela é pesada, porque fala que Moisés era gago, ninguém sabe se era gago ou não, mas diz que Moisés deu desculpa, mas como que o Senhor quer que eu vá, mas eu não sei falar, e aí Deus falou assim, eu vou mandar, né, o seu irmão falar, tanto é que era Arão que ficava falando muito, né, quando ele te chama, ele vai te dar suporte, sabe? Tantas outras pessoas que Deus chamou e cada um deu sua desculpa. Eu dei as minhas desculpas, não seria diferente, né? A palavra de Deus está aqui para nos mostrar que teve pessoas sim, que fizeram as mesmas coisas. Jonas mesmo, a palavra de Jonas fala muito comigo, porque Jonas, Deus fala para ele ir para Nínive pregar, para falar, para que aquele povo se arrependa. Ele fala, aquele povo não se arrepende, aquele povo não vai se arrepender, mata todo mundo, Deus. Ele queria falar para Deus matar. E aí ele não vai pra Nínive, ele vai pra outro lugar, sabe? Ele vai contra o que Deus tinha falado. E Deus pega ele, deixa ele 3 dias pensando, foi isso que aconteceu comigo. 3 dias pensando dentro da baleia, naquela angústia de tipo, Deus, o que eu fiz, sabe? E Deus, tipo, te empurra pra Nínive de novo, aqui no meu canal, Paula Rodrigues. Se você não é inscrito, já se inscreve, compartilha para aquela amiga, para aquele amigo que tá perdido no seu propósito, para aquela pessoa que fala, mas eu acho que não, eu vou fazer isso aqui porque é uma coisa de Deus, vou servir na igreja, Deus falou assim, não é o serviço, eu quero que você faça tal coisa. Então, se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu joinha e compartilha esse vídeo.
E talvez Deus me trouxe aqui pra Nínive de novo, pra ensinar, pra, sabe, compartilhar os meus 5 pães e 2 peixinhos com vocês, aquilo que eu tenho, aquilo que Deus está fazendo na minha vida, sabe? Compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Então recebo os meus 5 pães e os meus 2 peixinhos e compartilhar aquilo que Deus falou comigo. Eu tinha escrevido, mas eu parei, falei, eu preciso gravar. Eu preciso gravar e falar, e esse é meu passo que eu estou dando. Meu passo Deus vai dando no chão, meu passo Deus vai dando no chão, e é isso que você tem que fazer. Se você está perdido no seu propósito, se você não sabe o que fazer, não tem problema nenhum, Paula, eu fiz a mesma coisa, eu tô fazendo algo que eu sinto dentro do meu coração, porque, mas o coração da gente é enganoso. Sim, mas a gente sabe porque sabe quando a gente não está no caminho. Por mais que seja louco, gente, que nem pra mim isso aqui é louco, é loucura. Por mais que eu ame a palavra de Deus, por mais que eu passe tempo com ela, e Deus fala comigo, às vezes você se sente incapaz, e é assim mesmo. Deus não vai falar assim, ai Deus, então, tô preparada, vamos lá. Não, não é assim. Ai Deus, eu tô muito preparada. Não, Ele não vai usar os fortes, os capacitados. Não, Ele vai te capacitando, Ele vai te dando as armas certas e conforme você vai andando. Então, gente, o vídeo acabou ficando grande sim, mas eu espero que pode, assim, clarear um pouco a mente de vocês. Eu vou estudar um pouco mais esse assunto pra gente, né, daquilo que o Espírito Santo foi falando comigo, eu fui escrevendo, eu fui anotando, e eu já quis trazer, talvez ficou um vídeo meio pulado, né, assim, sem pé, sem cabeça, mas eu oro para que o Espírito Santo traga clareza, você, né, entender mais ou menos aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Talvez você tá no lugar certo, mas fazendo aquilo que Deus não te chamou, que talvez seja até lícito, talvez o ministério que Deus não te chamou, e às vezes era, é o ministério de louvor, aí você fala, Deus me chamou para cantar. Não, às vezes Deus chamou você para ficar na bateria, ou Deus te chamou para o ministério de louvor e você tá, né, do louvor, e talvez você tenha uma voz linda, maravilhosa, e Deus tá te chamando para você aqui, né, no canal para gravar vídeo e de louvar, né? Quantos vídeos viralizam aí de pessoas cantando no seu quarto? Não sei qual que Deus, o que Deus... O ID a gente tem que fazer, isso é universal, mas tem lugares exatos que Deus nos chama, né? Às vezes é escondido atrás de uma câmera, como eu fico pensando, né, que Deus vai fazendo. Então, às vezes eu gravava vídeos, eu tinha que editar, e eu falava, não, eu não tenho paciência com edição, e às vezes a edição não ficava boa, e meu marido tímido, né, na dele, mas ele tem uma habilidade incrível de fazer edição de vídeo, de montar fotos, e Deus talvez uniu um propósito com o chamado, e tipo assim, ele faz cada edição maravilhosa. Espero que ele faça uma boa aqui, viu, editor? E aí, sabe, então talvez ele atrás das câmeras, atrás fazendo aqui a edição desse vídeo, que eu não tenho habilidade. Gente, essas coisas de tecnologia, eu tô aqui gravando, parei o vídeo e tal, e ele vai ter que fazer um negocinho aqui pra ficar bem legalzinho, colocar o sinalzinho de curte, compartilha. Eu não tenho essa habilidade. E Deus só pra me fazer isso aqui. E a gente não precisa fazer tudo. Mas isso fica pro próximo vídeo, porque também tem um vídeo pra sair também, falando que você não precisa fazer tudo e tudo no mesmo dia. Então é isso, gente. Compartilha, se inscreve. E é isso aí. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!